Olá, amados, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja sobre a tua vida, amém? Antes de eu falar qualquer coisa, nós queremos estar parabenizando a todos aqueles hoje que estão comemorando o dia da Reforma Protestante, amém? A Reforma Protestante, onde a qual deu-se início lá falando das 5 solas, que é sola gratia, sola fide, sola Christus, sola escritura e sola deo gloria, que no original quer dizer somente a graça, somente a fé, somente Cristo, somente as escrituras e somente a Deus. Glória somente a Deus. Amém? 31 de outubro é comemorado o dia da Reforma Protestante. E aqui estamos nós, rendemos a devida homenagem a todos estes que lutaram, que fizeram parte da história e que hoje são lembrados como alguns dos que lutaram por esse projeto, pela palavra de Deus, para que hoje nós pudéssemos estar compartilhando-a com a multidão de pessoas. Eu sou apenas aquele que está aqui para fazer a vontade de Deus. Amém? Vamos lá, Hebreus capítulo 10, verso do 36 até o 38, que nos diz o seguinte: porque necessitais de paciência, para que depois de haver feito a vontade de Deus, possais alcançar a promessa. Porque ainda é um pouquinho de tempo, e o que há de vir virá e não tardará. Mas o justo viverá da fé. E se ele recusar a minha alma, não tem nele prazer. Amém? Vamos orar. Pai, te damos graças pela oportunidade de estar em tua presença, de poder falar da tua palavra. Pedimos ao Pai perdão de todos os nossos pecados, para que assim o Senhor venha estar tratando com a nossa alma, falando conosco da maneira que só Tu, como Deus, sabes falar. Em nome de Jesus, amém. Estamos falando acerca desses dias, e alguns dias a gente não gravara, porque na verdade estávamos no corre-corre da festividade da nossa igreja. E peço até perdão aos irmãos, porque foi muito corrido, porém foi lindo para a glória de Deus, onde a qual Deus se fez presente no primeiro aniversário do conjunto Cântico Celeste. Amém? E estamos falando acerca porque nós devemos acreditar na promessa, e paramos acerca de por que suportar o processo. E acerca do processo, só sabe quem passa, só sabe quem é julgado, quem é caluniado, quem muitas vezes está passando pelos estreitos da vida. Mas o mais interessante é entendermos de que sem processo não há vitória nem amadurecimento espiritual. E nós percebemos que o rei Davi, para ele ser rei, ele precisou passar por todo o processo, ser julgado pelos seus irmãos, precisou também passar por etapas espirituais de enfrentar urso, leão, a desconfiança também do rei Saul, que estava amedrontado para enfrentar o gigante. E a nossa vida cristã como um todo, ela vai passando por etapas espirituais. Davi, ele participou de todas essas etapas em sua vida, quando para defender um urso e um leão, ou melhor, para defender as ovelhas do seu pai, ele tivera que lutar com urso e leão, está invertendo. Mas o mais interessante é que tudo aquilo era um estágio para que Deus o capacitasse, para que ele pudesse enfrentar e vencer o gigante, muito embora alguém não acreditando que aquilo seria capaz.
E ainda, acerca de um processo, nós entendemos que muitos não acreditam no que Deus pode fazer em nossas vidas, no que Deus tem feito, porque vamos ser sinceros, se estamos de pé hoje não é por mérito nosso, é porque Deus tem nos sustentado, através da palavra, através da oração, através dos processos da vida. E eu sempre costumo dizer que prova não mata crente. O que mata crente é pecado. Amém? Então Davi precisou passar pelo processo. Precisou suportar o processo. E embora ele derrotasse o gigante, ele ainda assim foi perseguido pelo rei Saul. Por inveja, porque as mulheres quando cantaram, Israel dizia, olha, Saul matou milhares e Davi matou a 10 milhares, ou seus milhares. E de certa forma, o fato de Deus sermos em nossas vidas vai causar inveja a muitos, porque não entendem verdadeiramente porque Deus houvera nos escolhido. E até nós, muitas vezes, duvidamos do que Deus é capaz de fazer. Vamos ser sinceros, né? E quando falamos ainda de processo, eu me lembro de que Deus permitiu a Abraão passar pelo processo para criar maturidade espiritual, para que assim então Deus viesse honrá-lo, a sua fé, e também viesse também honrá-lo, para que hoje ele fosse por nós chamado ou comparado ao pai da fé. E é interessante observarmos que no contexto da história de Abraão, Deus faz uma promessa essa que aos olhos humanos, ou na lógica humana, seria impossível e improvável ele viver. Então, no processo que nós passamos, muitas vezes nós vamos nos deparar com milagres que de certa forma serão impossíveis aos olhos humanos e improváveis àqueles que não creem, mas que ainda assim estão ao nosso redor para testificar o milagre. Então Abraão, ele recebe uma promessa de Deus, de maneira tal que até a sua própria esposa, a saber, Sara, ela ri. Então o nome de Isaac, que no original quer dizer riso, o Senhor me deu um riso, ou motivos para sorrir. Então é isso. É assim que acontece o processo na vida de um cristão. E talvez, permita-me agora eu aplicar esta palavra para os dias atuais, de maneira bem fácil do teu entender, onde as quais Deus tem feito tantas promessas. Mas, permita-me eu te dizer, você vai precisar passar pelo processo. Não existe atalhos, existe suportar o processo. E eu falei desses personagens, mas ainda tem outros, porque também não falar de Ana, que passou todo aquele tempo, naquele processo de ver a sua rival, a saber, Penina, humilhando-a de maneira tal que ela já não se alimentava. E isto está narrado no livro de 1 Samuel, capítulo 2, falando sobre o cântico de Ana, mas no capítulo 1 vai dar uma bem embasada, onde a qual Deus havia cerrado a madre de Ana. Mas o Deus que fecha é o mesmo Deus que abre. Basta entendermos como nos comportamos no processo de Deus, na lapidação de Deus para com nossas vidas. Se você ainda não está preparada ou preparado, permita-me eu te dizer, mas o processo vai te preparar espiritualmente, para que lá na frente você entenda. A própria Bíblia nos diz de forma bem categórica, a saber, que o que Deus faz hoje nós não entendemos, mas só vamos entender depois. A Bíblia também nos diz que aquele que começou a boa obra é fiel e justo para completar a obra. Então,
Em vez de você murmurar, ficar reclamando e ficar dizendo, Deus, por quê? Mas não diga por quê, mas para quê? Passamos agora há pouco por um período eleitoral e muitos foram às urnas escolher governadores, presidentes, e muitos talvez contestem, muitos falem, deixem de falar, mas na verdade a minha intenção como cristão é orar. Alguns fizeram a sua parte, amém. Agora o que nos resta é orar, para que Deus venha estar nos protegendo ou protegendo a sua igreja, ou até tratando a igreja para que a igreja em si passe pelo processo de lapidação espiritual, de um verdadeiro avivamento, muito embora se houver perseguição. Amém? Então, não cabe a nós questionar, mas orar. Sim, orar. Porque muitos fizeram a sua parte, foram lá e voltaram de acordo com aquilo que entendiam, mas só senta ou só é eleito aquele que Deus permite. Então, a Bíblia diz que é Ele quem que tira e coloca reis, em Daniel capítulo 12. É Ele quem estabelece reis. Então, vamos orar. Deus proverá. E Ele sempre será absoluto em nossas vidas. Deus. Amém? Que Deus te abençoe. A paz do Senhor. E deixa eu agradecer aqui a Deus pela vida de todos e de tantos amigos, homens de Deus, mulheres de Deus, que assim têm sempre compartilhado essa palavra do Senhor. Que o Espírito Santo possa abraçar a tua alma no dia de hoje. E estaremos amanhã dando continuidade a essa série de mensagens falando sobre promessa, processo e tempo. Promessa, processo e tempo. Tá bom? Fica na paz, que Deus te abençoe. Em nome de Jesus. E se porventura você quer abençoar este ministério ou semear, fica à vontade. Nosso Pix, nossa chave, opção celular 819-8686-5026. 819-8686-5026. Independente do teu valor, sou grato a Deus. Amém? Muito obrigado, que Deus te abençoe e a paz do Senhor. Oh glória!